Então, aqui, depois desse assunto todo, né, no documento 171, eles então tomaram o seu caminho para Jerusalém. Quem vai ler para a gente aqui? Posso ler. Então, vamos lá, Angélica. A caminhada de Jerusalém. Um dia após o memorável sermão sobre o reino do céu, Jesus anunciou que ele e os apóstolos partiriam para a Páscoa em Jerusalém no dia seguinte, visitando no caminho numerosas cidades no sul da Pérsia, da Pérea. A elocução sobre o reino e o anúncio de que ele estava indo para a Páscoa deixaram todos os seus seguidores pensando que ele estava indo a Jerusalém para inaugurar o reino temporal da supremacia judaica. Não importa o que Jesus haja dito sobre o caráter não material do reino, ele não podia extrair das mentes dos seus ouvintes judeus a ideia de que o Messias estava a ponto de estabelecer alguma espécie de governo nacionalista com sede em Jerusalém. O que Jesus disse no sermão desse sábado apenas teve o efeito de confundir a maioria dos seus seguidores. Poucos ficaram esclarecidos com o discurso do mestre. Os líderes entenderam alguma coisa dos seus ensinamentos a respeito do reino interior, o reino do céu dentro de vós. Mas eles também sabiam que ele havia falado sobre um outro reino futuro, e era para estabelecer esse reino que eles acreditavam que ele agora ia a Jerusalém. E todos ficaram desapontados quando Jesus foi rejeitado pelos judeus e mais tarde, quando Jerusalém foi literalmente destruída, pois eles ainda apegavam-se às suas esperanças, acreditando sinceramente que o Mestre em breve retornaria ao mundo, com um grande poder e uma glória majestosa, para estabelecer o reino prometido. Nesse domingo à tarde, Salomé, a mãe de Tiago e de João Zebedeu, veio a Jesus com os seus 2 filhos apóstolos e, do mesmo modo que alguém se aproxima de um potentado oriental, ela buscou ter adiantadamente a promessa de Jesus de conceder-lhe qualquer pedido que ela pudesse fazer. Mas o mestre não queria prometer nada. Em vez disso, perguntou a ela: "O que queres que eu faça por ti?" Então Salomé respondeu: "Mestre, agora que tu estás indo a Jerusalém a fim de estabelecer o reino, eu pediria a ti, adiantadamente, que me prometesse para estes meus 2 filhos dar-lhes honras contigo, fazendo deles, no teu reino, os que se sentarão um à tua mão direita e outro à tua mão esquerda." Depois de ouvir o pedido de Salomé, Jesus disse: "Mulher, tu não sabes o que pedes." E então, olhando profundamente nos olhos dos 2 apóstolos que buscavam honrarias, disse: "Porque eu vos conheci e amei há muito tempo, porque eu vivi mesmo na casa da vossa mãe, porque André vos designou para estar comigo todo o tempo. Por tudo isso,
permitistes a vossa mãe vir a mim secretamente, fazendo esse pedido inconveniente? Deixai que eu vos pergunte então. Sois capazes de beber da taça que eu estou a ponto de beber? E sem hesitar, um instante para pensar, Tiago e João responderam: Sim, mestre, somos capazes. Disse Jesus: Eu me entristeço, pois vós não sabeis porque vamos a Jerusalém. Eu sofro porque não compreendeis a natureza do meu reino. Eu me desaponto porque trazeis a vossa mãe para fazer esse pedido a mim, e eu sei, todavia, que me amais dentro dos vossos corações. Assim, declaro que ireis, de fato, obter da minha taça de amargura e que compartilhareis da minha humilhação, mas quanto a se sentar à minha mão direita e à minha mão esquerda, não me cabe conceder. Tais honrarias são reservadas para aqueles que foram designados pelo meu Pai. A essa altura, alguém havia contado sobre tal conversa a Pedro e aos outros apóstolos. E eles ficaram bastante indignados de que Tiago e João houvessem buscado ser os preferidos a eles e que secretamente tivessem levado a própria mãe a fazer tal pedido. Quando eles começaram a discutir entre si, Jesus reuniu-os todos e disse: Vós compreendereis bem com que prepotência os governantes dos gentios tratam os seus súditos e como aqueles que são grandes exercem a autoridade. Mas não será assim no reino do céu. Quem quiser ser grande dentre vós, que antes se torne o vosso servidor. Aquele que quiser ser o primeiro no reino, que se torne o vosso ministrador. Eu declaro-vos que o Filho do Homem não veio para que lhe fosse ministrado, mas para ministrar. E eu vou a Jerusalém a fim de dar a minha vida para cumprir a vontade do Pai e para servir aos meus irmãos. Ao ouvirem estas palavras, os apóstolos retiraram-se para orar a sós. Naquela tarde, em consequência dos esforços de Pedro, Tiago e João, desculparam-se adequadamente perante os 10 e voltaram às boas graças dos seus irmãos. Ao pedir lugares à mão direita e à mão esquerda de Jesus em Jerusalém, os filhos de Zebedeu mal imaginavam que em menos de um mês o seu querido e bem-amado mestre estaria dependurado numa cruz romana como um ladrão moribundo de um lado e um outro transgressor ainda do outro lado. E a mãe deles, que estava presente à crucificação, lembrava-se bem do pedido tolo que havia feito a Jesus em Pela a respeito das honras que tão insensatamente buscara para os seus filhos apóstolos. Obrigado, Angélica. Nada. Tudo bem. Acho que o aspecto importante desse texto aí é que ele só consolida, né, só ratifica aquilo que que os reveladores estavam contando no item anterior, no capítulo anterior, quanto à mal interpretação, quanto ao mau entendimento que os apóstolos faziam do reino, né?
Eles continuavam achando que o dia que Jesus estabelecesse o reino aqui na Terra, ia ter cargos políticos, gente influente, importante, e eles queriam antecipadamente já receber as honras de estarem bem posicionados, né? Então, assim, é um episódio triste esse fato, né? Mas demonstra bem a cultura que estava enraizada na mente de todos aqueles homens, de todas aquelas pessoas daquela época, né? Que não conseguiam vislumbrar, por mais que Jesus se empenhasse, o verdadeiro significado do reino dos céus, né? Diga, Sam. Gente, eu fiquei passada com a atitude da Salomé. Meu Deus, ela foi assim. Eu fiquei assim, imaginando a cena assim, hilária, ela chegando, olha, pega aqui esses meus dois filhos e garanta que um vai sentar à tua direita e o outro à esquerda. E o interessante é que quando ela estava chegando para Jesus, que ela, olha a audácia dela, bora, me promete que vai me dar o que eu vou te pedir, o que eu vou te pedir. E Jesus já foi logo, não, mas eu não quero prometer nada. Aí ela soltou a bomba dela lá, né? Mas olha, eu achei tão engraçado isso, que assim. E o reconhecimento dela no final, né? Quando ela viu lá acreditar na cruz, ela, meu Deus, como eu fui, né? Tola. Mas assim, foi a parte assim, eu fiquei só rindo aqui enquanto a Angélica estava lendo. Minha gente, pelo amor de Deus, passada, passada, bem audaciosa ela. E Jesus mesmo disse, né, que ela tinha sido assim muito, né, inconveniente. Ai, ai, minha gente, gostei desse texto. Obrigado, Sam. É, de novo, é um episódio triste, né? De ver como que as pessoas se comportavam naquela época. Mas é um episódio importante, porque relata bem o que estava no espírito dessas pessoas e por que a implantação do reino dos céus que os apóstolos deveriam fazer não aconteceu como Jesus estava propondo a eles que fizessem. Então, faz bem sentido isso daí. Outra coisa importante, apesar deles verem depois Jesus pregado na cruz lá, eu imagino que devem ter tido sentimentos controversos, né? Tipo assim, putz, e agora, né? O cara foi pregado na cruz aí, né? Como é que vai ser esse negócio? Então, acabou o jogo, acabou o reino dos céus, não vai ser implantado mais o reino dos céus? Ou talvez algum ainda tivesse assim, puxa, ele falou que ia morrer, né? Mas o que que vai acontecer daqui para frente, né? E é por isso que quando Jesus ressuscitou, eles se empolgaram depois. Eles falaram: Ah, tá vendo? Ó, Jesus morreu lá na cruz, mas ele ressuscitou e agora sim ele está vindo implantar aquele reino que ele tinha nos falado, né? Então eles construíram a religião do reino de Deus em cima da ideia de que Jesus ia implantar esse reino aqui entre os homens. Eles nunca abandonaram essa ideia, apesar deles terem conseguido assimilar um- uma expansão desse reino para além das fronteiras de Israel e dos judeus, abraçando a todos os povos e todo esse negócio. Mas eles continuavam convictos de que ia acontecer alguma coisa aqui na Terra. E eu imagino quando Jesus foi embora em Pentecostes, dizendo que um dia voltaria aqui na Terra, eles continuaram com o mesmo sentimento, né? Então, Jesus, como já foi dito ali no texto ali atrás,
Jesus vai voltar aqui e vai implantar esse reino, né? E por isso que eles inventaram a história de que, olha, o reino de Jesus é um reino futuro. A gente tem que esperar primeiro a comunidade cristã crescer para daí estabelecer o reino, né? Então, em nenhum momento eles conseguiam se desfazer dessa ideia despropositada de um reino material e terreno, né? E a gente vê que essa religião de Jesus, os apóstolos fracassaram em implantar essa religião entre os homens por conta desses erros. Mas Jesus, eu acho que sabia que isso ia acontecer, né? Em outras passagens, Jesus alertou a eles, né? Para eles não se deixarem levar por essas ideias que o reino dele era espiritual e blá, 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 toda aquela história. E Jesus falou: olha, não importa o que vocês vão fazer, mas eu digo para vocês, um dia, pode ser não nesta geração, pode ser em outras gerações futuras, esse ensinamento que eu estou passando para vocês vai dominar esse mundo. E vai acontecer, né? Demora, demora, porque a gente é lerdo, a gente não consegue desenvolver. Mas é interessante a gente ver esses episódios, porque eles nos mostram bem como que evoluiu o cristianismo entre nós e nos ajudam a compreender o sentimento das pessoas, dos cristãos, que foram doutrinados por essas igrejas, por essas religiões, como eu fui, né? E acho que muitos de nós. E depois a dificuldade para sair dessas ideias e desses conceitos que foram colocados e da falta de resposta que a gente encontrava. É por isso que muitos de nós acabamos encontrando o livro de Urântia, justamente pela busca da verdade, por não estarmos satisfeitos com aquilo que essas religiões institucionalizadas vieram nos trazer. Então, se de um lado, houve uma explosão de adesão de pessoas ao cristianismo, porque, claro, eles incorporaram o Antigo Testamento na igreja, no Evangelho, por conta de tentar puxar, de tentar trazer os judeus para dentro do cristianismo. Colocaram todas aquelas ideias mitraicas, né, persas e todo aquele negócio, todas as religiões que haviam na Grécia, em outros lugares ali na época, para atrair multidões, né? Então todo mundo se sentia em casa, né? Porque o cristianismo tinha espaço para a sociedade, para a moral, para a ética, para os costumes e para a religião de todos os povos. Então, realmente foi um sucesso, né? Foi uma explosão em pouco tempo. Uma boa parte da população do mundo foi dominada por esse cristianismo. E agora a gente está pagando o preço desse negócio do desapontamento com essas religiões. Se bem que não todo mundo, mas existe muita gente desapontada com essas religiões. Notadamente nos países mais desenvolvidos, existe um crescimento do ateísmo por conta justamente da decepção com essas religiões institucionalizadas, que acabaram trazendo hoje em dia na ideia do homem a ideia de que apenas elas existem para explorar o homem, para explorar as pessoas, né? Então,
Esse é o preço que está sendo pago agora. E esse preço, ele continua na falta de desenvolvimento dos homens, né? É só a gente olhar os conflitos, os desentendimentos mundiais, para a gente perceber que a religião de Jesus não foi incorporada na mentalidade dos homens, na mente dos homens, na alma dos homens, né? Então, existem muitas pessoas religiosas, mas quantas pessoas religiosas realmente conseguiram estabelecer a conexão de si mesmo no seu interior com o nosso Pai e de compreender que todos nós somos filhos do mesmo Pai, e todos nós somos irmãos. Se a maioria da população mundial tivesse realmente assimilado essa ideia, será que nós teríamos ainda tantos conflitos? Será que nós teríamos ainda tanto irmãos matando a irmãos, guerras de todas as sortes, conflitos de todas as sortes, né? Disputa de poder e todo esse negócio? Então, nós estamos vivendo hoje, a gente falou quando começou a nossa reunião mais cedo, nós estamos falando do final da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, e depois deu sequência à questão da Guerra Fria, com o comunismo, todo aquele negócio. É, mas essas coisas continuam evoluindo de uma maneira equivocada. Não nesse texto aqui, mas em outros textos, os reveladores nos falam que coisas piores do que nós já vimos da Primeira e Segunda Guerra Mundial estão ainda por vir. Então, nós ainda vamos passar mais à frente por esses textos. E isso é uma consequência, é o preço que a gente paga por essa revelação de Jesus não ter sido adotado pela humanidade da forma como deveria ter sido. Que se tivesse sido adotado como Jesus pregou, nós não teríamos todos os conflitos que nós temos hoje. Teria acabado tudo isso já. Mas também acho que é uma consequência natural da evolução progressiva do homem que a gente não consiga assimilar todas essas ideias de uma única vez. Então, sim, nós demos um salto grande na humanidade ao conhecermos Jesus e senti-lo presente dentro de nós. Infelizmente, sem estarmos devidamente conectados com a religião que ele nos pregou. Mas eu acho que todas essas decepções, esses desapontamentos da guerra, essa briga entre irmãos, essas disputas, fatalmente, do meu ponto de vista, vai nos trazer a um desapontamento tão grande nessa briga por poder, nessa luta por estabelecer domínios e poderes. Eu acho que isso vai nos trazer, em algum momento, um sofrimento tão grande que a gente vai dizer, putz, nada disso vai nos levar aonde nós temos que chegar. E acho que esse é o momento que os reveladores dizem que o livro de Urântia foi preparado para esse momento, para que as pessoas possam ter onde buscar esse desenvolvimento espiritual e fazer crescer essa religião de Jesus, que vai nascer em cima desse desapontamento, em cima
desses eventos que ainda vão se suceder. E nós estamos vivendo uma era, muita gente fica focado na questão da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, que foram realmente horríveis, né? E que a gente deveria se lembrar disso para nunca mais cometer os mesmos erros, mas infelizmente não é assim. Mas eu acho que o que os reveladores estavam nos contando não era só sobre essas guerras, eles estão falando daquilo que ainda vai vir. Estão falando de um futuro para o qual nós estamos caminhando, inexoravelmente, com a destruição das religiões institucionalizadas, com a destruição dessa luta de poder, as lutas religiosas. Então, eu acho que tudo isso, em algum momento, vai culminar com uma decepção tão grande que a humanidade vai se unir e dizer: olha, nós temos que encontrar uma outra solução. Isso que nós estamos fazendo não está certo. E acho que por isso Jesus falou: olha, não se iludam, não importa o que vocês vão pensar. Mais dia, menos dia, a religião que eu estou pregando para vocês é a que vai dominar este mundo. Então, felizes somos nós que, iluminados, temos acesso a esse tipo de informação, embora esse acesso não seja exclusivo dos estudantes do livro de Urântia, porque outras pessoas também são iluminadas pelo ajustador do pensamento, pelo Espírito da Verdade, pelo Espírito Santo, pelos ajudantes da mente e tudo mais, e fazem com que cada um de nós possa despertar, né? Existiu muita gente boa neste mundo que certamente alcançou essa conexão interna com o nosso Pai e que, com certeza absoluta, nem chegaram a conhecer o livro de Urântia. Então, eu acho que o livro de Urântia é uma ferramenta importante, é uma revelação importante para todos nós, nos dá uma oportunidade de aceder a essas informações de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim. Mas a gente não pode esquecer que todos nós temos um ajustador do pensamento, temos o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, e de que se cada um de nós buscarmos a Deus independente de termos ou não o conhecimento do livro de Urântia, nós vamos encontrar Deus dentro de nós. E com certeza vamos desenvolver dentro de nós essa religião de Jesus, essa religião da filiação ao nosso Pai e da irmandade entre os homens. Acho que é tudo isso que cada um de nós tem que buscar fazer, alcançar essa conexão interna com o nosso Pai e transmitir essa luz desse amor do nosso Pai para todos os nossos irmãos. Esse é o caminho para a gente poder chegar a evoluir, para a gente poder alcançar e trazer a felicidade para todas as pessoas, com serviço, mais serviço, amor e mais amor. Então, colocando em prática aquilo que a gente aprende aqui. Muito bem, não sei se alguém quer fazer alguma observação adicional. Hoje eu fiquei com a garganta seca aqui de tanto ficar falando, né? Eu espero que com a leitura desses documentos, todos nós tenhamos uma visão clara de por que a religião de Jesus não chegou até nós como deveria ser, e também tenhamos uma visão clara
é de que não podemos culpar os apóstolos por isso. A gente tem que entender a, a cultura, a civilização onde eles viviam, o esforço, a dedicação e o comprometimento que eles colocaram nas suas vidas para difundir esse cristianismo. Jesus, com certeza, sabia que isso seria dessa forma. Mas ele também sabia da importância desse ensinamento que ele trouxe para a gente, e ele sabia que esse ensinamento não ia morrer por essa falha dos nossos apóstolos, queridos apóstolos, né?